José, mais conhecido como José do Egito. É assim que ele ficou conhecido, porque foi no Egito e não na Terra Prometida que ele passou a maior parte dos seus anos. Deus estava preparando o seu coração e a sua vida para cumprir uma missão. Nós temos nos deslumbrado com essa história. Nós temos chegado, depois de alguns anos, no final do livro de Gênesis e percebido que José é um personagem central na finalização dessa história que Moisés está contando. Nessa história que é tão central para o povo de Israel, de entender suas origens, de entender quem foram as pessoas que os antecederam, as pessoas que chegaram antes. Mas José é um estudo de caso interessantíssimo para nós. Porque, de outra perspectiva, nós podemos dizer, é um estudo de caso sobre o sofrimento, sobre como Deus usa as dificuldades, as agruras da vida para nos levar a um local de serviço, para nos levar a um local de bênção na nossa vida, da nossa família e de outras pessoas que estão ao nosso redor. Então, esse estudo de caso tem nos demonstrado o quê? Que Deus coloca muralhas em nossa vida. Muralhas essas invisíveis, que hoje nós não conseguimos ver. Mas muralhas que estão nos levando a não ir muito para lá, nem muito para cá. Muralhas que nos levam a cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas. Que talvez no caminho essas muralhas ainda nos sejam invisíveis. Eu não consigo vê-las, mas quando a história acabar, eu posso olhar para trás e dizer: havia muralhas me direcionando para este dia, para esta missão. E nesse terceiro momento, observando a história de José, nós podemos falar da vida dentro das muralhas. Na vida que se desenvolve, e nesta vida que se desenvolvem, surgem inesperadas missões. Missões que surgem e que, de primeira mão, nós não temos a menor capacidade de cumpri-las. E é assim que nós estamos observando a história de José. Você está aí no capítulo 41, caminhando comigo. Lembra de quem é José? 17 anos, ele passa por um processo de favoritismo, de inveja, de ira em relação aos seus irmãos. Seus irmãos o vendem para uma caravana. Esta caravana o leva para o Egito. Ele é vendido para um homem, um comandante de guarda do Egito, chamado Potifar. Casa de Potifar, ele é abençoado. Muitas vezes o texto lembra. E o Senhor estava com José. E o Senhor estava do lado de José. E o Senhor estava abençoando tudo o que ele fazia. De repente surge uma mulher imoral que o agarra por suas vestes, a esposa de Potifar, e depois o acusa, mesmo sem culpa, de que ele havia a assediado, havia tentado estuprá-la. E esta acusação é levada a sério por Potifar, de tal maneira que o leva à prisão. Então você vai observando a escada na vida de José, uma escada decrescente. É uma escada que até geograficamente faz sentido. Ele é exaltado entre os irmãos, ele tem uma roupa mais bonita do que a dos irmãos. De repente ele está numa cisterna seca, ele está num buraco. Depois ele é levantado do buraco, mas para tornar-se escravo, diminuir na escala social. Depois de escravo ele é jogado na prisão, ele diminui ainda mais. E a pergunta é, onde é o fundo do poço? Quando é que nós vamos chegar no fundo do poço? Porque às vezes o fundo do poço é o lugar onde a gente pode pegar impulso para pular de volta. Mas às vezes parece que o fundo do poço não chega nunca. E é aqui que nós paramos a nossa história no capítulo 40, no domingo passado. José está na prisão, José é proativo, ele é servo, e Deus mais uma vez está abençoando tudo o que ele faz. Ele está na prisão e logo ele é colocado como líder da prisão. Nós pensamos, ô vantagem, né? Ser líder da prisão. O carcereiro está economizando trabalho e botando o servo para trabalhar. Mas do ponto de vista de Deus, é vantagem sim, porque demonstra o caráter de José. Do ponto de vista humano, é uma desvantagem, mais serviço, né? Para que é que eu vou trabalhar mais, pastor? Para que meu patrão me coloque para trabalhar mais do que os outros? Pois é, mas do ponto de vista de Deus, Deus está preparando um caráter. Caráter de José que logo mais será colocado à prova em uma grande missão que lhe será dada. Você observa aí comigo, a partir do capítulo 41, versículo 1, 2 anos se passaram. 2 anos se passaram de um silêncio, de uma pergunta que ficou no ar, que fizemos na última pregação. Por que que Deus deixa o seu povo sofrer? Por que que Deus deixa o seu povo esperar em meio ao sofrimento? Por que que depois de ajudar o copeiro, de interpretar seu sonho, por que que o copeiro, logo restituído ao seu cargo muito rápido,
Porque José havia previsto isso, José tinha a interpretação de Deus. Por que o coveiro não vai falar a Faraó a bem de José? Por que o copeiro não chega para Faraó e diz: olha, tem esse menino hebreu ali, ele foi colocado de maneira injusta. Potifar errou com ele. Esse menino é bom. Libera ele, Faraó, por favor. O copeiro fica calado. E a pergunta é: por quê? Imagine o questionamento em 2 anos. Nós temos uma resistência tão pequena hoje, irmãos, que uma semana de sofrimento quebra o nosso espírito. Uma semana, e olhe lá. Imagine 2 anos somados aos outros que você tem observado nessa história. Totalizando dos 17 aos 30 anos, 13 anos de dor, 13 anos de sofrimento, 13 anos em que as coisas não dão certo. Isso é mais do que suficiente para fazer qualquer um de nós desistir da missão. Dizer, não é. Eu vou me entregar, que é a grande tentação do capítulo anterior, eu vou me entregar aos pecados. Eu vou, com a desculpa da palavra, me esbagaçar no mundo. Porque são 13 anos que Deus não me fala nada. 13 anos que eu sirvo ao Senhor e não recebo nada em troca. Alguns desses anos na casa de Potifar, alguns mais anos na prisão. Ali ele interpreta, mais 2 anos de espera. Não tenha medo, é para você não dormir. Depois, o sonho de Faraó e depois, 13 anos depois. Podia ser São José hoje, né? Mas é outro São. Depois de 13 anos, a exaltação dele com 30 anos de idade. Geralmente nós falamos que a mocidade é a melhor época que nós vivemos, né? A nossa juventude, que não pode ser desperdiçada, você tem que aproveitar. Pois é, a mocidade desse menino, que não é mais menino, foi gasta em prisões, foi gasta em sofrimentos, foi gasta em locais de escravidão. Essa foi a mocidade dele. A sua mocidade deve ter sido muito melhor. Quem era crente desde o início foi para o acampamento de Iguatu, né? Tal, conheceu pessoas, viveu sua mocidade para a glória de Deus. A desse menino foi sofrendo até a idade adulta. Um tipo de preparação que a pergunta talvez que ecoasse no coração de José fosse: para quê? Para que tudo isso? Qual é o propósito de tudo isso que está acontecendo? Leia comigo versículos 1 ao 7, por favor. Gênesis capítulo 41, versículos 1 ao 7. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho, e eis que estava em pé junto ao rio Nilo. Do rio subiam 7 vacas de boa aparência e gordas, e pastavam no meio dos juncos. Após elas, subiam do rio outras 7 vacas, de aparência feia e magras, e pararam junto às primeiras na margem do rio. As vacas de aparência feia e magras engoliam as 7 vacas de boa aparência e gordas. Então Faraó acordou. Tornou a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas. E após elas nasciam 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então Faraó acordou. Tinha sido um sonho. Vamos orar, irmãos. Pedir a Deus que nos ajude. Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos prepara para a missão. Missões diferentes, de acordo com os dons que o Senhor distribui, com as habilitações, mas também missões que surgem para nós como desafios às nossas fraquezas. Missões que desafiam os nossos pecados. Missões que desafiam a nossa falta de preparo. Missões que desafiam o nosso egoísmo. Todas essas missões convergem em uma só, na tua missão. Ajuda aos que estão despreparados, que no despreparo confiem no Senhor. Ajude, Senhor, aqueles que estão se preparando, que percebam que dependem total e completamente do Senhor. Nós não sabemos do teu calendário, nem do final da história, mas uma coisa é certa, o Senhor nos usa para a tua glória e por causa de Cristo, no nome de quem oramos, amém. As dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários.
Parece uma frase clichê, mas se ela for entendida dentro da cosmovisão cristã, ela faz todo o sentido. As dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Pessoas que, antes das dificuldades, não poderiam alcançar este nível de serviço. É dessa maneira que nós temos enquadrado esta narrativa. Por que 13 anos de sofrimento? Por que sofrer tanto? Por que colocar esse menino em masmorras? Por que colocar esse menino sob dificuldades, pressões psicológicas, injustiça, angústia, depressão, ansiedade pelo dia de amanhã? O que será? Eu vou apanhar mais amanhã? Qual será a injustiça de amanhã? Mas é diante desse percurso que Deus está trabalhando na vida do povo dele, do povo da aliança e na vida de José também e dos seus possíveis descendentes. E lembra, Moisés está escrevendo esse livro. Esse livro tem um propósito, essas histórias têm um propósito imediato para quem estava lendo ali, saindo do Egito. E tem tudo a ver, porque José está chegando no Egito e o povo que está lendo esse livro está saindo do Egito. E agora, quem nós somos? Devemos confiar em Deus como? Lembra que Êxodo nos ensina, Levítico nos ensina, Números nos ensina, Deuteronômio nos ensina, mas Gênesis nos conta histórias. E essas histórias ensinam ao povo de Israel. O propósito de Moisés, então, deveria ser o seguinte, nessa história, nesse arco narrativo: assegurar ao povo de Israel que o Deus da aliança de Abraão, de Isaac, de Jacó, estará com eles para onde eles forem. Estará com eles quando eles forem, e é certo, serão chamados à missão de preservação do povo de Deus. Quando o dia da aprovação chegar, quando o povo de Deus estiver em perigo de destruição, em perigo de não continuidade, Deus estará com eles. Nós lemos no capítulo 40 várias vezes a repetição, e Deus estava com José. E parece que para nós, hoje, ocidentais, brasileiros, Deus só está conosco quando nós estamos prosperando. E quando estamos prosperando, dizemos, Deus está comigo. Você já deve ter ouvido essa música, né? Deus é brasileiro e está do meu lado. Porque apesar de muito moço, me sinto são, salvo e forte. Deus é brasileiro e está do meu lado. Que conversa é essa? Quer dizer que é porque eu estou sendo abençoado, eu estou aqui prosperando financeiramente? É esse o sinal de que Deus está comigo? Deus estava com José nos piores dias. E a segurança que o povo de Israel deveria ter é que nos dias de dificuldades, de perigo, para o povo, para a comunidade, Deus também estaria com eles. Deus os prepararia para a missão, mesmo que em uma terra estrangeira. Você está lendo aqui a história de José, você está lembrando de quem? De Daniel, né? Daniel é o espelho, séculos depois dessa história, de um menino em terra estrangeira, de um menino sendo colocado em um local alto, de um menino que sofre. Essa é a história de José. E para a igreja hoje a igreja é confortada no seu coração, porque isso nos ensina que os planos de Deus para nos usar como missão, eles existem. E esses planos são surpreendentes. Esses planos nos pegam na esquina, no meio do caminho. Nós fazemos os nossos planos, mas Deus tem outros planos para nos usar. E que na nossa falta, no momento do chamado, quando Deus nos chama e nós dizemos, eis-me aqui, mas eu não sei o que eu vou fazer, nem como eu vou fazer, Senhor. Mas eis-me aqui, nesse momento, a nossa falta se encontrará com a habilitação de Deus para o serviço. Percebe que estamos afunilando a coisa? Nós falamos primeiro das muralhas da graça, em meio aos pecados de Jacó, em meio à ira dos irmãos. Deus permitiu que tudo isso acontecesse para um propósito maior. Depois nós analisamos que Deus estava usando isso para o bem. Deus estava com José em meio a essas dificuldades. E agora você está entendendo onde nós queremos chegar com esta e a próxima pregação. De que os sofrimentos aqui são enquadrados em dois caminhos que nós não enquadramos os nossos sofrimentos nem o da igreja. Eles são enquadrados no contexto da comunidade e não do indivíduo. Da prosperidade do outro e não da minha prosperidade. Esse menino está sendo chamado para salvar o povo de Israel. Isso ainda não ficará claro no capítulo 41.
Quando você lê o capítulo 41, vai perceber que ele está sendo chamado para libertar e salvar o povo do Egito da fome. Mas sem perceber, ele será guiado para outro caminho. Para o caminho de que não é só o Egito, José. Você não percebeu, José? Só acaba quando termina. Em certo momento, José vai dizer assim: eu quero esquecer da casa do meu pai. Eu quero deixar isso para trás. Você vê um menino magoado porque ele é humano como nós somos, porque ele é homem como nós somos. Você acha que tudo isso não machucou o coração dele? Você acha que os heróis bíblicos não choram? Não têm um coração constrangido? Ele quer esquecer da casa do pai, mas Deus não vai deixar. Deus vai usar esse sofrimento e vai habilitar então seu servo para o servir. Continua lendo comigo, a partir do versículo 8. De manhã, o faraó acordou muito perturbado. Mandou chamar todos os magos do Egito, todos os seus sábios, contou-lhes os seus sonhos, mas não havia ninguém que pudesse dar a interpretação. Os sábios, eles envolvem muitas coisas na palavra do hebraico. Eles podem envolver pessoas que mexem com magia, mas não somente isso, podem envolver cientistas mesmo. Podem envolver a ideia de filósofos. Ou seja, pegue aí os PhDs, pegue aí os melhores da nação, pegue aí os mais inteligentes. Eu vou contar os sonhos, eles vão interpretar. E perceba que Faraó é muito mais tranquilo do que Nabucodonosor. Ele ainda conta o sonho, ele ainda dá essa vantagem. São esses dois sonhos. De novo, você percebe o padrão dos dois sonhos, do sonho duplo. José teve dois sonhos, foi assim que a história começou. E agora, Faraó tem dois sonhos. Anteriormente, padeiro e o copeiro tiveram cada um sonho, dando então dois sonhos. Esse é o padrão belíssimo. Eu não digo nem que é de Moisés, é o padrão belíssimo de Deus contar histórias. É uma história bonita, é uma história cheia de, entre aspas, coincidências, que você já aprendeu a renomear, não é? Não é mais coincidências, são providências. Providências de Deus, detalhes determinantes. E você já vai perceber um detalhe incrível aqui. Chama os magos, eles não conseguem interpretar. Para a grande decepção de Faraó. Olha, talvez nós não entendamos o contexto histórico-cultural, mas eu estou falando aqui, é difícil fazer uma aproximação, mas eu diria, eu estou falando aqui de Donald Trump, talvez, né? Para assemelhar Faraó, maior do que Donald Trump. Imagine que China, Estados Unidos, Índia e Rússia se unissem em uma nação só e o presidente desse país fosse, então, o Faraó. Era essa potência. Era esse homem reconhecido como Deus, como filho dos deuses. É esse homem que está sobre uma nação que dominou aquele mundo, que dominou aquele Antigo Oriente Próximo por séculos. A gente fala muito da Babilônia, a gente fala muito do Império Sírio-Fenício, mas a gente esquece que antes de tudo isso tem um negócio chamado Egito. Egito, que marcou os inícios da humanidade. Ninguém sabe descrever quando o Egito começou. E o Egito, ele começa num lugar muito improvável, num local de deserto, mas que tem uma característica incrível, chamada delta do rio Nilo. Nesse delta do rio Nilo, onde rios se encontram, que aquela terra desértica, quando o rio sobe em uma enchente, e então o rio baixa, aquela terra se torna completamente fértil. Porque o rio vai trazendo sedimentos, vai trazendo material orgânico, e quando ele baixa, toda aquela faixa ao redor do Antigo Egito tornava-se um local de plantação e de gado, muito gado. Todo o contexto está sendo usado aqui, porque maravilhosamente nós voltamos a lembrar, Deus fala na língua do povo. Como é que Faraó poderia entender o sonho, ou ser conectado ao sonho? Vacas, bois e espigas. Toda a preocupação dele. Toda a preocupação dele gira em torno dessa produção, desses animais e também dessa produção agrícola. Então, se isso falha, Egito falha. Se faltam esses insumos, não há Egito. Nesse momento que volta o copeiro-chefe, olha o versículo 9. O copeiro-chefe diz, olha, me lembro, recordo-me do dia que ofendi ao Senhor. Recordo-me do meu tempo de prisão, 2 anos depois. Ah, infeliz. 2 anos depois, ele vem lembrar. Irmãos, é tão belo isso aqui,
porque a gente fica com raiva do copeiro por ter demorado tanto, mas é aquela mesma palavra usada para Deus se lembrando do seu povo. Não tem quando o povo de Deus está sofrendo e Deus se lembra deles? O copeiro se lembrou. Lembrou-se de José. Quando o faraó ficou irado, ele diz, versículo 10, quando nós fomos, eu e o padeiro-chefe, nós sonhamos, olha o versículo 12, achava-se conosco um jovem hebreu, escravo do comandante da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos, ele nos deu a interpretação, cada um segundo o seu sonho. E tal como ele nos interpretou, assim aconteceu. Eu fui restituído ao meu cargo e o outro foi enforcado. 2 anos depois. Já pensou? Você está 2 anos desempregado, desesperado, não colocar nem escravidão, viu? Desempregado só. 2 anos passando fome. Aí seu telefone toca. Ei, tem uma proposta de emprego aqui para tu ganhar 10 mil. Você vai abrir os braços, não vai? Meu Deus, do nada. Como é que pode? De repente, já recebeu essa ligação? Já recebeu esse e-mail inesperado? Que você diz, não pode ser. Era tudo o que eu precisava, eu estava agoniado com isso, eu tentei várias vezes, e aí, de repente, do nada, sem nem me encaixar direito, porque eu não me encaixo na vaga, tem pessoas melhores, chega lá. Se eu for contar, viu? Tem várias experiências assim. De repente, uma porta se abre. Ele manda Faraó chamar José e o faz sair às pressas. Vamos, meu amigo, é para hoje, versículo 14. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Agora, tira a barba, bora. Interessante, irmãos, que segundo os registros arqueológicos, os hebreus preferiam usar barba e os egípcios preferiam tirar a barba. Tem nada a ver com a gente, viu? Não pense em nenhuma aplicação para hoje. Os hebreus preferiam manter a barba e os egípcios preferiam tirar a barba. Esse é o motivo, ou talvez o exagero da barba daquele menino que passou tantos anos na prisão e já havia se tornado um homem. Mas pega uma palavrinha, um detalhe aí. Ele mudou de roupa. Talvez uma roupa fedida mesmo. Uma roupa que estava fedendo e ele usou outra roupa. A palavra roupa é um detalhe central na história de José. Porque lembra que tudo começou com uma roupa? Tudo começou porque Jacó, com seu favoritismo, dá uma roupa mais cara para o seu filhinho, para o filhinho do papai. Tudo começa com a roupa. Roupa colorida. Talvez um arco-íris, talvez nós não sabemos bem como era essa roupa. Mas uma roupa diferente e cara. O tempo passa, José já está com roupas renovadas, não são roupas caras, mas ele está na casa de Potifar. E lembra o que o texto diz? A esposa, a mulher de Potifar, agarra nas vestes de José, quando está acusando ele de assédio. E nesse agarrar ficam algumas vestes com ela. E ela usa as roupas de José como prova do assédio, da tentativa de estupro. Olha como as roupas figuram na história. José começa quebrando as pernas por conta de uma roupa que o pai deu. Depois, a roupa é usada como prova contra ele. E agora ele está sendo tirado da prisão às pressas e mudado de roupa. Imagine o coração acelerado de José. Faraó mandou te chamar agora. É para me matar, possivelmente, né? Porque o padeiro também foi chamado. Então é meio que uma expectativa. O faraó está me chamando. Para que é? É para a vida ou é para a morte? Imagine que o faraó não vai explicar o motivo da reunião. Olha, eu estou te chamando porque eu tenho um convite e tal. Agora, apressado. Bora, meu filho. E logo o faraó apresenta toda a questão. Mas eu quero chamar a atenção porque a roupa, ela será essencial na reviravolta dessa história. Porque logo mais, depois de perceber de maneira sobrenatural quem José é, Faraó muda-lhe a roupa. Manda que o vistam. Torna-se, inclusive, um paralelo muito bonito com o filho pródigo. Quando o filho pródigo vem, retorna todo sujo, alquebrado, e o pai lhe dá umas novas vestes. Lhe veste, lhe coloca um colar de ouro, um anel. Parece muito o linguajar usado aqui. Mas essas são as roupas que representam as fases da vida de José.
Olha o modo como José responde ao chamado. Versículo 15. Faraó fala sobre o sonho, fala sobre a interpretação, e José responde no versículo 16. Isso não está em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Começa com a humildade, muito semelhante a Daniel. O interpretar não está em mim, mas José já deixa algo assegurado. Deus dará a resposta favorável. Muito provavelmente, irmãos, porque José também é um profeta. Profeta do Senhor, habilitado para garantir isso, que Deus dará uma resposta favorável. Versículos 17 até o versículo 24 são uma recontagem da história. Nós não vamos ler, mas Faraó conta novamente o que aconteceu, esses dois sonhos, e parece que na mudança do que foi contado antes para agora, Faraó parece muito ansioso, porque ele usa palavras mais pesadas para as vacas, para as espigas. Parece que há uma ansiedade na fala de Faraó. Essa ansiedade se reflete, por exemplo, no versículo 24, parte B. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de me dar a interpretação. Então, assim, eu estou perdido. Eu estou apelando para um menino estrangeiro, né, que estava na prisão. Eu não tenho mais o que fazer. Os magos não foram capazes. Você percebe a angústia do coração de Faraó? Então José respondeu: o sonho de Faraó é apenas um. Deus revelou a Faraó o que ele havia de fazer. Versículo 25. E vem a interpretação: 7 vacas boas são 7 anos, 7 espigas boas também são 7 anos. Anos de fartura. Vacas magras e feias, espigas mirradas e queimadas, são 7 anos de fome. Versículo 28. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó. Deus manifestou a Faraó o que ele vai fazer. Eis que vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Depois virão 7 anos de fome. Toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra por causa da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho do faraó foi repetido, porque a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa em fazê-la. Aqui está a interpretação rápida, e parece que nesses anos, desde o primeiro sonho que ele tem, depois dos sonhos que ele interpreta em relação a seus colegas de cela, e agora, José entende muito bem que ele consegue fazer isso. Que ele consegue fazer isso, interpretar, porque Deus o habilitou a isso. Então ele está muito consciente. Ele não teme. Interessante que em certo momento Daniel volta para casa, ora, fica agoniado. José não aparece assim, ele entende muito bem que vai fazer e assim ele o faz. Deus dará a resposta favorável. E ainda entende mais coisas. O sonho é duplo, porque Deus estabeleceu e ele vai se apressar em fazê-lo. E José é tão, no nosso linguajar, desenrolado, que além de interpretar o sonho, ele dá um conselho administrativo. Ele dá um conselho de gestão empresarial. De gestão não é nem empresarial, gestão pública de um país imenso. O que é que ele diz? Olha, Faraó, o senhor deveria escolher um homem, olha as palavras que ele usa no versículo 33, ajuizado e sábio. Um homem administrador. E perceba que é um movimento perigoso, porque Faraó podia ficar com raiva. Está dizendo que eu não sei administrar? Não, mas é um conselho de que Faraó não estava no cargo para fazer isso. Ele entendia. Parece que José, no tempo na casa de Potifar, já entendeu os esquemas da política egípcia. Ele disse: olha, o senhor precisa de um homem para gerir essa crise. O Senhor precisa de um homem ajuizado, sábio, que possa então ajudar a passar Egito por essa crise. E depois disso, ainda outras pessoas, versículo 34. E além desse homem líder, pôr administradores sobre a terra e recolher a quinta parte, um imposto, então, dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Para quem fala que imposto nunca é bom, você percebe que o imposto é uma saída aqui para a sobrevivência de uma nação, se for bem feito, né? No Brasil teve o quinto dos infernos. No Egito teve o quinto da salvação, né? Porque foi esse quinto de imposto que salvou o povo posteriormente. Essa é a ideia de José. Pergunte-se, de onde José tirou isso? Da noite para o dia. Do dia para o dia. Não foi nem da noite para o dia. Ele é jogado no caldeirão, tem uma pressão, ele está diante de Faraó. Faraó diz:
esses são meus sonhos, ele interpreta, ele dá a solução e ele dá o esquema todinho para fazer. Não é brincadeira, né? É como se ele estivesse preparado para isso. Imagine que problemas complexos assim levam anos para se resolver numa nação. Muitos empresários, muitos administradores se sentam diante dos seus computadores, das suas planilhas, como é que a gente vai, tal e tal. O homem resolveu assim, ó. De acordo com o sonho. Perceba que tem uma parte humana, empresarial, administrativa, mas conectada à interpretação do sonho que Deus deu. É belíssima essa estrutura, irmãos, porque me ensina muito acerca da nossa missão. Que a nossa missão tem a nossa parte, a nossa capacitação, mas tem a parte sem a qual nós não conseguimos fazer nada. Se Deus não desse a interpretação dos sonhos, nada adiantaria os conselhos de José. José nem poderia dar os conselhos, porque ele não saberia o que aconteceria. Entende isso? É espiritual e é humano. É dessa maneira que Deus quis trabalhar neste mundo. Através de uma capacitação divina, mas também através de habilidades humanas. As duas coisas. Parece que a igreja ela fica flutuando entre uma delas. Parece que a igreja, em certos momentos, confia apenas nas habilidades humanas. Como é que nós vamos crescer a igreja? Vamos criar um método. Vamos criar esquemas. Vamos criar planilhas. Vamos criar isso e aquilo. E aí deixamos de confiar em Deus. Em outros momentos, a igreja volta-se para uma hiperespiritualidade e diz, não precisamos organizar nada, não precisamos de estrutura, a gente só precisa orar e está aqui no domingo. Só o povo de Deus, no Novo Testamento, só se reunia no domingo. Pronto, pastor. Era o dia do Senhor. O resto, vamos viver no mundo, vamos testemunhar. E aí não precisa de negócio de diretoria. Homem, pelo amor de Deus. E aí deixamos a organização humana confiando em algo sobrenatural, mas que nem Deus prometeu para nós. O que Deus nos prometeu é que Ele agiria em nós, através de nós, com a sua capacitação sobrenatural. Lembra do que o capítulo anterior, na verdade, o capítulo 39, dizia? O Senhor era com José, veio a ser homem próspero. Agora não está sendo dito, porque já foi previsto antes. O Senhor estava com ele e com tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava, o Senhor lhe foi benigno, o Senhor estava com ele em todas as obras da sua mão. Depois de dar o conselho agradou todo mundo. É como se tivesse desarmado todo mundo. Todo mundo disse, é isso mesmo. Esse rapaz conseguiu ver algo que ninguém conseguiu ver aqui. O conselho agradou. E Faraó perguntou aos seus oficiais. Eu digo que nessa hora, José ficou vermelho. Se ele fosse branco, né? Daqui, ó, até... Porque é algo que pegou ele de surpresa. Olha a pergunta que Faraó faz. Versículo 38. Será que poderíamos achar alguém melhor do que José? Um homem em quem está o Espírito de Deus? Olha que incrível. O testemunho que José dá no início, de que não é ele, mas é o Senhor que fará, que dará a revelação, agora reverbera no coração de Faraó, chamado filho dos deuses, que reconhece em José alguém diferente, alguém diferenciado. Olha, quando um servo de Deus, uma serva de Deus, recebe o reconhecimento de um homem mundano, eu já falei isso em outros momentos, é de se parar e de se pensar. O reconhecimento de um homem mundano pode ser uma grande marca do testemunho de um bom cristão. Já vi isso várias vezes acontecendo. Homens mundanos que não respeitam ninguém, mas aquele crente, rapaz, ali é um crente. Aquele cabe ao respeito. E aqui está o reconhecimento. Quem melhor do que José? Parece que Faraó tem um tipo de ironia também, assim, você deu a ideia, pois vá trabalhar. Né? Tem muita gente que só dá a ideia, pois deu a ideia, pois faça. Você vai fazer. Mas também um reconhecimento. É difícil a tradução de saber se é um homem em quem está os espíritos dos deuses ou o espírito de Deus, uma vez que é ambíguo se são deuses ou Deus. Mas, irmãos, nós estamos entendendo, e a própria tradução aqui está dizendo Deus, por conta do testemunho anterior. Desde o início, José falou de Deus no singular. E é isso que evoca a resposta em Faraó, de falar de Deus no singular. Olha como nosso testemunho funciona. As pessoas, eu vejo muitos cristãos reclamando porque são perseguidos e tal.
E muitas vezes eles são perseguidos porque eles estão calados. Conversa com o teu patrão, conversa com aquela pessoa, dá um testemunho. Às vezes, quando nós falamos da nossa fé de uma maneira inteligente, de uma maneira serva, presente, isso vai causar um efeito nessa pessoa. Às vezes ela vai dizer no futuro, olha, o Deus de fulano, mas com respeito. Porque não é o Deus dela, mas ele começou a conhecer um pouco do seu Deus. Mesmo estando em meio aos deuses, está o Espírito de Deus. Aqui é uma grande questão que talvez poderia, se José fosse orgulhoso, ter humilhado ele. Porque José não foi contratado para o cargo porque era uma pessoa muito habilidosa. Faraó está dizendo que ele foi contratado para o cargo porque ele tem um espírito de Deus. Você já conheceu aquele médico? Eu já conheci. Um médico que salva uma vida e a gente chega para ele e diz, olha, graças a Deus, porque Deus lhe usou para salvar essa vida. E um médico ateu responde e diz, não agradeço a Deus não, me agradeça, porque Deus não tem nada a ver com isso. Já passou por isso? Tem médico que tem raiva quando nós falamos de Deus. Está agradecendo a Deus o quê? Fui eu que fiz a cirurgia. E é esse tipo de dinâmica que está acontecendo com José. José não está sendo reconhecido pelo conselho que deu. Olha, esse menino é um bom conselheiro. Olha como ele é administrador. Faraó pegou só a revelação. Disse, esse menino tem o espírito dos deuses, ou de Deus. É por isso que eu quero ele no cargo. Se Deus está com ele, vai prosperar. E depois Faraó diz a José, versículo 39, visto que Deus revelou tudo isso a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você, mais uma vez. Não é porque ele é ajuizado e sábio em si, mas porque Deus o revelou, ele é ajuizado e sábio. É esse o momento em que entra em confronto a habilidade e a habilitação. É aquele momento que nós nos perguntamos, como nós vamos servir ao Senhor? Como nós vamos trabalhar sobre esse mundo? Com os dons que temos, com as nossas habilidades? E se eu não tiver, então não servirei? Olha, sábado a gente vai para Baiara. Você pode ir para Baiara, ou como a gente estava brincando, ou ir lá para o avião e ir lá para Roraima. Qual é que você escolhe? Pode ir para os dois também. Mas você diz, eu não tenho habilidades. A pergunta é, Deus não pode habilitar? Existe uma confluência entre essas duas coisas que é complexa mesmo. As nossas habilidades vêm da habilitação de Deus, e quando faltam habilidades, Deus supre com a sua habilitação. E por outro lado, você tem que trabalhar nas suas habilidades. Deus já te deu algumas coisas. Exerça, treine. Não dá para fazer sem treinamento. Lembra, são os dois lados. É o lado da capacitação divina e da habilidade humana. Habilidade e habilitação. Quando nós somos incapazes, Deus usa nossas incapacidades. É assim que essa história está nos ensinando. Porque José, de certa maneira, foi treinado, concorda? José era menino, cuidava dos seus irmãos, ele tinha alguma noção ali, tinha muitos irmãos, provavelmente tinha uma despensa, tinha que observar seus irmãos na roça, trazer notícias para o pai. Depois ele é jogado na casa de Potifar, torna-se um administrador de fato, ali é um treinamento para ele. Depois vai para a prisão, torna-se um servo, um faz-tudo lá. Minha pergunta é, esses treinamentos eram suficientes para tornar o homem um chefe de Estado, do maior Estado da época? Humanamente falando, esses treinamentos não chegavam nem perto. É como colocar um homem sobre a reitoria de uma universidade, sendo que ele só terminou o ensino médio. É muito pouco, humanamente falando, não é? Ele trabalhou numa casa como escravo e ele trabalhou numa prisão. E de repente vem uma oportunidade. Poderia muito bem dizer, eu não quero, eu não posso. Não posso. Me dê algo menor aí. Não tem um cargo mais tranquilo. A gente quer, né? Um cargo tranquilo, que passa despercebido. Mas esse menino talvez aprendeu em casa, ou não sabemos, ele aproveita as oportunidades. Você será administrador da minha casa, versículo 40.
O povo obedecerá a sua palavra, somente no trono serei maior do que você. Constitua a autoridade, depois ele veste José, ele coloca um colar de ouro, ele tira o anel, o sinete, põe no dedo de José, um anel que marca correspondências, que marca o selo do império de Faraó. E o versículo 43 fecha toda essa exaltação. E o fez subir na sua segunda carruagem. E clamavam diante dele: inclinem-se todos. Desse modo, deu-lhe autoridade sobre toda a terra do Egito. A próxima cena já é de José trabalhando. Casa-se e vai trabalhar. E esse homem que entrou peregrinando como escravo, como estrangeiro na terra do Egito, agora está viajando toda a terra do Egito, trabalhando, sendo então a representação de Faraó. Quem esperava por isso? Você que já leu a história, você já sabia. Mas é inesperado, é completamente inesperado. E eu digo que além de usar nossas incapacidades, quando as oportunidades batem na nossa porta, as oportunidades da providência, o que é que elas devem encontrar? Devem encontrar, sim, a nossa humildade, como José disse, não eu, mas o Senhor, não eu, mas o Senhor comigo, diz Paulo, não eu, mas também deve encontrar a nossa preparação. O que eu posso fazer hoje para me preparar para as oportunidades da providência de Deus na missão dele? O que eu posso fazer hoje? Um pai pode colocar seu filho desde cedo em aulas de música para um dia ele servir ao Senhor no louvor da igreja? Pode. Pode ser que seu filho não goste daqui a alguns anos. E Deus vire tudo e ele se torne outra coisa no reino do Senhor, não um músico. Mas você fez o que você podia. E ele treinou, ele se esforçou, mas não era aquilo que a providência queria. Nós nos frustramos, irmãos, porque nós nos achamos no direito de contar as nossas próprias histórias e achamos que vamos conseguir organizar tudo. José tinha 30 anos, casou-se, olha o versículo 45, o nome dele foi mudado, José não parece protestar, para Zafenate Paneia, e recebeu por mulher a Zenate, filha de Potífera. Olha a ironia. Ele foi expulso e preso por Potifar, e agora tem um sogro chamado Potífera. E aí são as ironias e coincidências de Deus. E José percorreu toda a terra do Egito. Sabe quando ele começou isso? Quando ele tinha 30 anos de idade. É por isso que nós falamos dos 13 anos de sofrimento, dos 17 até os 30. 7 anos de fartura ele juntou e depois, então, ele fez a distribuição nos 7 anos de escassez. Agora eu quero chamar a atenção, antes de nos encaminharmos para as aplicações, versículo 50. Porque depois de casado, nascem-lhe 2 filhos. 2 filhos, igual a mãe dele, né? Lembra a mãe dele, ele tem 2 filhos, 2 meninos. Nascem de Asenate. José é apresentado como um homem monogâmico, ele não tem várias esposas, ele poderia ter, homem monogâmico, e ele tem 2 filhos. José é um ótimo testemunho, né? E ao primeiro filho, versículo 51, José chama de Manassés. Olha que detalhe interessante. José tem um nome egípcio, casa com uma mulher egípcia, mas não coloca o nome no menino egípcio. Ele coloca o nome hebraico, Manassés, que significa: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. É um nome dolorido, irmãos. É um nome que olha para trás e diz: eu sofri tanto, mas agora eu tenho um filho. E esse filho me fez esquecer de todas as minhas dificuldades. Eu acho que o mais dolorido me fez esquecer da casa do meu pai. É nesse momento que eu digo que José é um ser humano como nós. Porque logo depois, quando ele se encontra com os irmãos, você vê um José que muda, não é? De início ele tem raiva dos irmãos, depois ele esquece a raiva. Assim somos nós. José achou agora, nesse momento, que estava sendo colocado no Egito para salvar o Egito. E que a história com seus irmãos acabou. Não tem mais como voltar atrás. Mas, de novo, só termina quando acaba. Ou acaba quando termina, tanto faz. Ele não sabia ainda. Parece que
Ele chegou no ápice, acabou a história. Termina José bem-sucedido com seus filhos. Mas José tem um coração magoado ainda. O segundo filho é chamado Efraim, pois disse: Deus me fez próspero da terra da minha aflição. Essa frase, terra da minha aflição, é pesada, né? Você passa por aquele lugar, por aquela casa, por aquela rua, e lembra das dificuldades que teve, e diz: ali foi a terra da minha. Você já teve a oportunidade de revisitar esses lugares que você sofreu, que você foi abusado, que as pessoas lhe trataram mal, e que você perdeu alguém? Você passa e vê aquela sombra, né? Aquele local dolorido, terra da minha aflição. Mas Deus me fez próspero nela. Tem uma coisa engraçada em cidade pequena, que quem sai humilhado geralmente volta melhor e volta esfregando na cara dos outros. Eu vejo isso muito acontecendo em Caririaçu. A pessoa saiu devendo todo mundo e tal, ela volta. Geralmente ela volta para o leilão, lá da igreja, e ela arremata a coisa mais cara, só para mostrar que voltou, esfregar na cara do povo. Aí, voltei por cima. Não é isso, José não está preocupado com isso. Deus o fez próspero na própria terra da aflição. Ele não quer voltar para casa. Uma outra coisa interessante no versículo 55 é que quando começam os 7 anos de fome, Faraó é então conclamado e Faraó diz aos egípcios o quê? Versículo 55, vão falar com José e façam o que ele disser. Não se usa, o próprio Faraó não usa o nome egípcio que deu a José. Chama-o de José. Eu sei que pode ser uma longa interpretação em pouca coisa, mas me dá a entender que Faraó, com o passar dos anos, aprendeu a respeitar José de uma maneira incrível. A tal ponto que até o nome que ele deu ele não usava mais. Voltou a chamar ele de José. É o seu nome, você é um menino hebreu. José também é um grande caso de alguém que se contextualiza. Ele raspa a barba, ele recebe o nome, ele casa-se com essa mulher. É um contexto de dificuldade, irmãos, é um contexto muito extremo, não é o nosso contexto. Mas ele nunca abandona o Senhor onde ele está. Quando as oportunidades nos alcançarem, estaremos prontos? Como é que a nossa prontidão será revelada? Uma bela maneira, C.S. Lewis escreveu no Príncipe Caspian. É um menino jovem, o Príncipe Caspian, é um menino, um adolescente. E Aslan fala assim para ele, Aslan, que representa Jesus: bem-vindo, príncipe. Sente-se com forças suficientes para assumir a realeza de Nárnia? Eu acho que não, senhor, diz Caspian. Sou apenas um garoto. Ótimo, disse Aslan. Se você se julgasse capaz, seria a prova de que não era. É por se julgar incapaz que você está pronto. C.S. Lewis resumiu muita coisa aqui. Paulo falou de outra maneira, de uma maneira inspirada. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Quantos de nós? Poucos, são poucos. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação, redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Para que no final a glória seja dele. Pega esse menino de 17 anos. O que você faria com esse menino? Qual seria o propósito que você daria na vida dele? Eu, como pai, nunca imaginaria criar meu filho para ser o príncipe do Egito. Nunca. Para ser o chefe de Estado, é pensar muito alto. Ainda bem que é Deus quem cria nossos filhos, né? Ainda bem que é o Senhor que tem os planos e não nós. Mas a pergunta é, apesar de ser as coisas fracas, as coisas humildes, de sermos nós, tem se preparado para servir ao Senhor? Um crente, que eu considero um crente maduro, ele lê a Bíblia todos os dias, ele ora, ele jejua na semana,
ele retira da parte do seu ganho para ajudar na igreja local, para ajudar missões. Crente maduro faz tudo isso, mas ele faz mais. A maturidade cristã envolve sair das bases, que muitos nem fazem, e além. Lê a Bíblia todos os dias, mas pega um livro de teologia para aprender mais. Aí sim. Pega um livro de missões para aprender mais. Pega uma biografia para aprender mais. Ele vem aqui e louva ao Senhor, mas na semana ele está procurando se organizar, se estruturar para louvar melhor. Quais são as músicas que se canta na igreja? Eu vou aprender para eu cantar com mais força. Eu não sei evangelizar, eu vou chegar perto de alguém que sabe evangelizar para aprender a evangelizar. Eu vou comprar alguns folhetos e andar com eles para distribuir. É proatividade. Isso é maturidade cristã. É ir além das bases. Tem se preparado? Essa preparação, como temos falado, envolve oração, dedicação e perseverança. Porque você tem oportunidades todos os dias, mas talvez vai chegar o dia da grande oportunidade. E nesse terceiro domingo eu encerro o meu testemunho, que tenho dado por ver muitas das coincidências de Deus também na minha vida. Essa foi a primeira vez que eu fui no seminário Travou. Foi mesmo na hora. Quem pode passar aí, João, por favor? Essa foi a primeira vez que eu fui no seminário. Foi 2008. Eu sou esse aqui, ó. Aqui tá Pedro da Canaã, tá vendo? Pedro. Tem um bocado. Pastor Newton tá ali atrás. 2008. Parecia Azaf. Era uma semana de música aí. Estava reiniciando a semana de música. E foi nesse dia que eu me apaixonei pelo seminário. Não esperava que Deus fosse me chamar para a missão. Pode passar, Joab, por favor. Que travou. E interessante porque o seminário fez grande parte da minha formação. Para quem esteve há 2 domingos sabe de onde Deus me trouxe, que Deus trouxe minha família do Líbano e tudo mais, meu avô se converteu. Eu me converti em Farias Brito, do Líbano para Farias Brito, mas foi nesse contexto que a gente foi criado. Ali está o pastor Israel, ali está o pastor Hercácio, Sara, pastor Lucas e mais alguns irmãos. Foi num contexto de serviço, que foi muito mais importante na formação e muito mais empolgante para servir a Deus. Pode passar. Com as crianças, sempre servindo. E, irmãos, saibam de uma coisa. Não tem nada a ver comigo. Tem a ver com o que Deus fez na minha vida. Porque eu não... Você sabe, você que ouviu o início da história, sabe que eu não deveria estar vivo. Eu deveria estar morto. Provavelmente, ou em algum vício, ou perdido em São Paulo. Mas Deus me levou para Farias Brito para me salvar. Pode passar. E esse dia foi um dia interessante, nós já estávamos mais crescidos. E aqui está o irmão de Deise, o pastor José, esse aqui de amarelo. E José estava no primeiro ano do seminário. E nós fomos visitá-lo no seminário, pastor Hercácio, hoje é pastor Rondinelli. E nesse dia nós íamos lá na FAP cancelar a matrícula de Hercácio em Direito, porque ele queria ir para o seminário. E eu queria também. Irmãos, a nossa igreja tinha seus 70 membros. Que ganhava mais, ganhava 2 salários mínimos. Que ganhava mais. A maioria aposentados. E quando o José decidiu ir para o seminário, antes de todos nós, eu, Hercácio, os outros, nos desanimamos, né? Porque não teria condição de a igreja mandar tantas pessoas ao mesmo tempo. E eu queria só contar isso para vocês, porque me marcou muito. Certo dia eu preguei numa sociedade masculina, e o pai de Deise, o pai do pastor José, irmão Derval, eu estava orando, eu estava muito angustiado, porque eu queria servir ao Senhor, tinha 18 anos. E ele me deu uma carona de moto e disse: Rafael, por que tu não vai para o seminário? Eu disse: o senhor adivinhou o que estava no meu coração. Estava angustiado para contar isso para alguém. E ele falou, irmão Derval, uma bênção. E me marcou muito, irmãos, porque José estava indo para o seminário nessa época.
E o irmão Derval poderia ter dito assim: não vou empolgar o menino, porque primeiro é meu filho. Mas ele foi lá e disse: vá atrás, vamos apoiar. E fomos. Eu, depois Ercácio, e foi mais da metade da nossa mocidade. E assim foram os anos, pode passar. Eu nem sabia, mas já tinha colocado essa foto. Nós servimos no seminário, na AMEN, conhecemos missões. Aí, pastor Alberto, estava aí também. Pastor Jaime, dona Janete, dona Júlia. E lá nós, inclusive, até pensamos em servir em missões, né, pastor Jaime? Ir para o Líbano, ou missões urbanas, mas Deus estava direcionando. Aprendi ao pé dos mestres. Mas, irmãos, um dia, primeiro ano, com os meus pecados, com os meus erros, sentindo as minhas incapacidades, eu arrumei minhas malas e eu disse: eu vou voltar para Farias Brito. Porque não tem como Deus ter chamado uma pessoa tão difícil como eu. Não tem como. Tão pecadora. Arrumei as malas, liguei para o pastor, que eu não tinha dinheiro nem para voltar, né? Pastor Israel, eu estou voltando, me ajude aí. Ele disse: não, estou ocupado agora, faça o seguinte, desarrume as malas e passe uma semana orando. Se em uma semana Deus confirmar, você volta. E aí, graças a Deus que os pastores são pacientes, né? E hoje eu aprendo muito em relação a isso. E assim foi que terminei. Irmãos, nessa foto aí está minha sogra e minha esposa. Mas falta uma pessoa, né, que é minha mãe, que deveria estar aí. Os tempos em que eu estava me formando, no segundo ano, comecei a namorar com Janiele, encontrei ela. A história é longa, não vou contar. Mas foi pela providência de Deus que eu encontrei Janiele. Foi nessa época que minha mãe começou a adoecer. Passou um ano doente, Janiele ainda conheceu ela no leito de morte. E quando minha mãe estava perto de falecer, eu tenho essa memória muito clara. O hospital nem deveria permitir, mas foram 40 irmãos para dentro do quarto de hospital. Eu não conseguia mais falar, eu sabia que ela ia falecer, eu não estava sem forças. E os irmãos louvaram ao Senhor lá dentro. E o pastor Israel pregou o evangelho para ela. E ela não falava mais, ela estava entubada. E ela apertou a mão do pastor Israel quando ele perguntou se ela entregava a vida a Cristo. Apertou e chorou. E eu tenho mais essa certeza, né, que eu vou encontrar ela no céu. Mas a história continua e depois de casado com Janiele, a gente perguntava: onde é que vamos servir ao Senhor? Eu não sei quem estava nessa conferência aqui. Quem estava nessa conferência aqui? Pouca gente, né? Só os mais... Era uma conferência de aniversário de Sião. Seminarista. Eita, menino. Essa conferência foi boa, não foi? Eu peguei um bocado de briga teológica, né? Mas era um momento para nós conhecermos a igreja e talvez servirmos aqui, mas nós não tínhamos certeza. E eu lembro que eu estava muito nervoso nessa conferência, porque Sião tinha um peso, né? Um peso da teologia, da pregação, mas foi um tempo muito bom. Depois não deu certo, não sei quem lembra, não deu certo vir para cá. A igreja não conseguiria me convidar para ser co-pastor. E eu cito o pastor Carlos Humberto, que Deus usou também, não sei se ele lembra, mas o pastor Marcos Paulo tirou férias, pediu para eu ficar aqui uma semana. E eu preguei, e na outra semana eu ia para Horizonte, para ver uma igreja lá. E quando eu estava saindo, o pastor Carlos Humberto me interceptou ali no bebedouro. Sei, não vá não. Não vá para Horizonte não, o senhor vai ficar aqui, nós vamos mexer o mundo para o senhor ficar aqui. Rapaz, chega, me deu uma empolgação assim. Não era pastor Carlos ainda, né? Era Carlinhos. E agradeço muito a Deus por sua vida, pastor. Ele nem tinha poder para falar isso, né? Que não sabia se ia dar certo. Mas ele profetizou no bom sentido. E hoje nós estamos aqui, irmãos. Nara não estava nessa foto ainda. Mas é só para testemunhar. Nas próximas pregações haverá outros testemunhos de vocês. Eu vou te procurar na semana. Mas é só para dizer que Deus nos usa. Que Deus nos abençoa para nos usar. Que se assim não for, não faz sentido.
E essa é a última foto, eu prometo. Tá vendo esse homem aqui no meio, sentado? Pastor Israel e Diomar. Eles nunca tiveram filhos. Deus não quis. Quando minha mãe faleceu, eu fiquei sem ter onde morar. O pastor Israel me deu a chave da casa dele e disse: a casa é sua, tá tudo lá. É um pai para a gente. E todos esses que estão na foto, ainda falta gente, estão no ministério, servindo a Deus. Todos eles. Lembram de Wallace? Está ali atrás. Pastor Lucas, pastor Hercás. Lia era novinha nessa foto. Eu só quero dizer para vocês, conectando com a nossa próxima pregação, que tudo que Deus te dá, e até os sofrimentos que Deus te dá, é para que você abençoe outras pessoas. Hoje eu penso, será que eu vou conseguir abençoar tantas outras pessoas assim? Eu espero que sim, porque Deus me deu muitas coisas. Eu só tenho que agradecer a Ele. Com José foi assim, com você será assim. Se prepare, mas confie no Senhor, que vai te habilitar para a missão. Amém? Se Deus está te chamando, Ele vai te habilitar. Para cá, para ali, para Baiara, para o mundo inteiro. Vamos orar. Pai, muito obrigado por tua graça. Porque tua graça nos escolheu antes da fundação do mundo. Porque o Senhor nos abençoou e o Senhor nos atraiu para perto de ti. Obrigado por nos fazer igreja, por nos dar uma missão de proclamar o teu nome entre todas as nações, fazer-te conhecido, chamar discípulos, ensiná-los, batizá-los, capacitá-los a fazerem outros discípulos. Obrigado porque muitos têm feito isso, mas rogamos por tua igreja aqui, igreja local, igreja Sião, que sejamos discípulos ativos, Pai. Que o Senhor, assim como fez com José, nos capacite a grandes obras, nos chame a grandes lugares, não para que sejamos exaltados, mas para que teu nome seja exaltado através de nós. Que se o Senhor nos der lugares pequenos, escondidos, na sombra, ajuda-nos a te glorificar com o melhor que é em nós também. Rogamos que a tua graça encontre nossas fraquezas, para que assim a tua força se revele em nós. Que possamos nos capacitar naquilo que podemos, nos esforçar naquilo que o Senhor tem nos dado, para assim te honrar com todos os nossos bens e com toda a nossa vida. Assim nós rogamos em nome de Jesus.